Floquinhos, como é que faz, Floquinhos, para ganhar 5 quilos de músculo purinho? Como é que faz isso aí? É clicando no gostei, se inscrevendo no canal e falando, eu vou embora que isso aí tá meio estranho. Vem me dar tarefa difícil, então tudo bem, vou tentar, dá licença, tá, Floquinhos? Com licença. Bom, pessoal, o que a gente tem que ter em mente? Quanto tempo eu demoro para ganhar 5 quilos de massa muscular? E aqui a gente vai depender do que o indivíduo está fazendo e o que ele já fez também, lógico. E aí eu vou recorrer a um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, então sempre que você tiver qualquer dúvida, procura Leandro Twin Mais Tema, que é para saber o nosso potencial genético, tá? Então a gente sabe que mais ou menos no primeiro ano, fazendo bem feitinho dieta e treino, a gente ganha 10 quilos de músculo sendo homem. Mulher ganha 5 quilos. No segundo ano, você ganha metade disso. O terceiro, você ganha metade da metade e assim sucessivamente. Então vai depender do estágio que você está. Porém, para a gente ganhar os 5 quilos de músculo o mais rápido que a gente pode, isso eu estou considerando o indivíduo, obviamente, sem esteroide anabolizante, porque o esteroide anabolizante poderia aumentar consideravelmente isso. Leandro, isso é um incentivo a usar esteroide? Claro que não, porque você vai ter um monte de efeitos colaterais. Depois dá uma olhada no meu curso de esteroides. Lá comenta as doses de ciclos, os efeitos positivos e os negativos. Certo, mas assumindo que a gente já sabe o tempo, para uma pessoa natural ganhar 5 quilos de músculo, qual que é o passo a passo? Bom, vamos começar do mais simples possível. Logicamente, se você quer ganhar massa muscular, a atividade física mais eficiente para isso é a musculação, mas a musculação voltada para a hipertrofia muscular. Porque eu posso passar musculação para um aluno meu, da consultoria, e passar um treino de RML, um treino de força máxima. Não é um treino que vai ser eficiente para a hipertrofia. Ah, Leandro, mas isso quer dizer que se eu fizer um treino de força eu não ganho massa muscular? Lógico que ganha. Assim, quando você faz um treino de hipertrofia muscular, você também ganha força, em segundo plano. Não é a expectativa principal. Portanto, o melhor treino de hipertrofia muscular é o treino para hipertrofia, né? Você vê como está brilhante hoje e você não estava inscrito numa coisa dessa, que é com uma competência absurda. Não, mas é sério, a gente precisa falar o óbvio, pessoal. Eu vejo muita gente às vezes tentando, vou fazer um treino de força para ver se eu hipertrofio mais. Não, não vai hipertrofiar mais. Leandro, é mentira, eu já fiz um treino de força e ganhei mais massa muscular. Então, porque o seu treino de hipertrofia estava ruim. E de repente o seu de força conseguiu ser melhor do que o de hipertrofia. E aí você foi fazer um treino de força e ele foi mais eficiente do que o de hipertrofia, porque você, de repente, treinou até a falha, né, princípios básicos de um treinamento também de hipertrofia. Bom, pensando nisso, a gente vai fazer hipertrofia o ano inteiro. Então, você vai seguir essas premissas o ano inteiro. Um outro ponto importante é a gente fazer os aeróbicos. Então, normalmente o pessoal está acostumado, até que não tem novidade nenhuma, mas a não fazer os aeróbicos. E galera, eu falo muito disso lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia. Os aeróbicos, eles são anabólicos, porque eles melhoram a sensibilidade à insulina e eles também aumentam a nossa capacidade cardiorrespiratória. Então, numa rosquinha concentrada, não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque é um exercício mais tranquilinho, uma articulação só, a gente usa um peso baixinho. Sim, eu estou ajeitando minhas mangas para mostrar mais os meus bíceps. Mas quando você vai falar de fazer um agachamento livre, um levantamento terra, uma remada curvada, você vai perceber que o coração e o pulmão vão sustentar muito esse tipo de movimento. Então tem que fazer aeróbico para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Se você quer ganhar os 5 quilos o mais rápido possível, você precisa ter um condicionamento aeróbico bom para fazer os multiarticulares, que são exercícios que constroem mais quilos de músculo. Por quê? Porque eles recrutam mais partes do nosso corpo. Então eles são muito importantes. E não adianta você fazer um agachamento e o seu coração dá o final do exercício. O coração fala, vamos parar por aqui. E a musculatura da perna? Não chegou a atingir do jeito que precisava levar o quadríceps até a falha. Porque o coração e o pulmão limitou. Então isso não pode acontecer. Isso é um crime do treino de hipertrofia. Na dieta, a maneira mais eficiente de você construir músculo é estando em dieta hipercalórica. Não quer dizer que uma dieta hipocalórica você não constrói músculo. Você também constrói. Se você for um iniciante, se você for um intermediário que está fazendo um déficit calórico moderado. Mas a maneira mais eficiente é a gente jogar a caloria mais alta. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, se a gente vai jogar um superávit calórico por muito tempo, a gente pode ganhar gordura, e a gordura, né, o tecido adiposo, ele pode aumentar o processo, por exemplo, de aromatização. Então você tem uma menor testosterona e um maior hormônio feminino, estrógeno, estradiol, e com isso você tem menos poder anabólico. Você piora a sensibilidade à insulina numa dieta que o carboidrato está alto por muito tempo, mesmo fazendo aeróbico. Então, a ideia daqui é o quê?
Você que é homem, você vai buscar ganhar mais ou menos até 18% de gordura, estourado 20%. Quando você chegar lá em 20%, você precisa reduzir de novo. Mas eu vou reduzir até quanto? 5%? 8%? Não. Reduz até uns 10, 12% no máximo. Por quê? Porque daí para trás, para 9%, 8%, cada 1% custa muito tempo. E aí, déficit calórico não vai ganhar massa muscular. Então, vai até 20%, você que é homem, e desce, eu desceria só até 12, tá? Não desceria nem abaixo de 12. Desce para 12, você tá bem, volta de novo para fazer um bulk. Você que é menina, o seu percentual é um pouquinho maior naturalmente. Então essa brincadeira acontece, mas numa faixa mais para cima. Então você vai mais ou menos de 18% até uns 24%, estourado 26%. Bateu aquilo ali, você dá uma secada de novo e volta novamente. Fazendo, então, portanto, esses ciclos de carboidratos, esses ciclos de calorias, você vai ganhar os 5 quilos o mais rápido seu possível, que aí depende se você é avançado, intermediário, aí tudo vai depender. Mas essa é a maneira mais eficiente da gente conseguir ganhar 5 quilos de músculo. Mas, Leandro, ficou um pouco abstrato isso. Eu não sei se eu continuo comendo minha salsicha de manhã, ou se eu troco o pão pela mandioca, me ajuda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui, que eu montei uma dieta com você do zero. Abriu a tabelinha em branco. Tem a tabelinha lá para baixar? Tem. Então você entra lá, baixa a tabelinha e aí você monta a sua própria dieta, certo? Dá uma conferida aqui.